No episódio de hoje de Sem Barbas na Língua vamos falar da estupidificação das massas, do Mundial de Futebol e da nostalgia dos jogos de computador. Antigamente tu pensavas que já não havia tantos estúpidos, mas depois surgiu a internet. Depois tive o 48K, tinhas aquele gravador que tinhas que afinar o som, não é? Diz o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua. Como estiveram? Eu estive bem, e tu? Também estiveram. Por acaso não estive bem, tive aí uns achaques, Sim, bicos de papagaio. Vamos E- dizer que não houve podcast a semana passada, Sim. vamos assumir a culpinha, não é? A culpa foi minha. Pronto. Mas pronto, os nossos ouvintes sabem que a vida é complexa e profunda e traz-nos problemas. É verdade. E que... Eu ainda estou... Não vai só Estás a comer o Halls Deixa-me ainda? só... Sabes que já falámos disso aqui, daquela fobia que as pessoas têm de ouvir os outros comer. Provavelmente acabamos de perder vários ouvintes. É. Mas, por exemplo, a minha cadela faz isto, está sempre assim. A sério? E é fofinho na cadela. Agora está doente. Está com Então? tosse de canil. Como é que se apanha tosse de canil? Não sei. A burra veio do canil, lá não apanhou nada e agora está feita uma flor de estufa. Diz que há aí um surto muito grande. É pá, e como é que isso se apanha? Qualquer contacto com outros cães, ela nem sequer foi com outros cães, foi a cheirar o mijo a algures ou no parque ou uma coisa assim. Que ela nem Mas não há costuma. vacina para isso? Há vacina, mas não é 100% fiável, mas sim, convém vacinar. Ela depois de se curar, se não falecer, vai ser vacinada. Não é grave, não é chato, tem uma tosse de velho da tasca, aquela... e escarrar, mas não, por norma não é grave. Já te aconteceu ela ter ataques de espirros? Cheirar alguma coisa e não parar de espirrar? Já. Sabes que uma das coisas que fazes para parar? Não. Beliscar no nariz. Isso é como pontapé no... Como diz aquele senhor, agarra-lhe os tomates. E o que é que eu ia dizer? E uma vez ela teve um ataque de espirros, estávamos numa casa qualquer e eu estava lá com ela no meio do mato e ela viu um sapo, uma rã, e meteu as patas, ficou muito excitada, meteu as patas e cheirou aquilo. E eu puxei e ela começou-se a espumar toda da boca e a espirrar. E eu pensei, olha, já me vai morrer aqui. Sim. E depois estive a ver que pelos vistos é perigoso, que há sapos que são Eu venenosos. conheço a história de um cão, acho que era um... Conheço a história de um sapo. Eu vi um sapo, lembras dessa música? Yeah, da Maria lembro, Armanda? sim. Acho que era um labrador que lambeu um sapo e ficou meio a alucinar, porque há sapos meio alucinogénicos, Yeah. tipo cogumelos, estás a ver? Sim. Então se calhar o sapo tinha comido cogumelos. Também podia ser. E o sapo transformou-se num príncipe. Mas olha, ainda bem que avisas, porque assim tenho que ir ao veterinário e falo já. Pois, porque eu disse, mandei mensagem à veterinária, disse, ela está a tossir, está-se canil. Está aí um surto, diz que é uma coisa que nunca aconteceu, um surto muito grande. É assim. Muito bem, olha, sabes que aconteceram imensas coisas na nossa ausência. Pois foi. Começou o Mundial, É verdade. Trump e Kim Jong-un encontraram-se. E deram-se bem, não é? Era de esperar que se dessem bem, né? Também. São têm muitos interesses em comum. E o que é que aconteceu mais? Ainda se fala do Sporting? Ainda. Novos jogadores já rescindiram. É isto. Temos um treinador, eu não sou do Sporting, mas o Sporting é um treinador supostamente fascista e racista. Diz não é? que sim. Olha, Já- pode ser que se dê bem com o Mário Machado, vai candidatar-se à liderança Sim. da Juveléu, portanto acho que é importante a claque e o treinador estarem unidos para não haver pancadaria outra vez. Olha, muito rapidamente, eu nem queria falar desse assunto, mas queria explicar porque é que não quero falar desse assunto, porque vi um bocado da última entrevista do Bruno Carvalho, não sei se viste na SIC. Vi partes, muito pouco. Pronto, porque isso já não interessa, já é repetitivo, e aquela atitude sobranceira mal educada, eu acho que não deviam dar mais tempo de antena, sinceramente, porque eu acho que aquilo é validar e amplificar tipos de comportamentos que eu não queria se tivesse filhos que vissem aquilo. Ou seja, é tudo muito mau, já não se trata de debater um ponto de vista ou quem é que tem razão,
não sejam como esta pessoa. Pá, sim, mas é impossível. É impossível. Se fores ver todos os jornais online, os artigos mais vistos são todos Bruno Carvalho. E, portanto, tal como na televisão, o que dá audiência e... Mas será que estamos isso cada que vez manda. mais É como o estúpidos? Trump, é como com o Trump, não é? Será que esta nova era da informação, que traz coisas inacreditáveis e que nos possibilita coisas maravilhosas... Como este podcast. Exatamente. De alguma forma também aumenta a estupidez humana e os comportamentos, ou seja, uma espécie de altifalante para as nossas limitações. Eu tenho pensado muito nisso. Eu não sei se aumenta a estupidez ou se simplesmente é uma montra da estupidez. Ou seja, já falámos aqui várias vezes, que antigamente tu pensavas que já não havia tantos estúpidos. Mas depois surgiu a internet e os comentários, e vais ver os comentários e percebes, olha, os estúpidos ainda existem. Não foi a internet que criou aqueles estúpidos. Eles já existiam, mas não tinham voz. Mas eu dizer, o facto de terem voz há alguns anos, ou seja, estamos... Podem contaminar. Ou seja, pessoas com discursos, já falámos disso também, o Trump tem um certo tipo de discurso, aumentaram os crimes de ódio étnico e racial nos Estados Unidos, não é? Quando o Trump também fala do Kim Jong-un como um tipo porreiro e divertido, inteligente, e tem que ser um tipo especial porque com 20 e tal anos tomou conta de um país e esquece os milhões de pessoas que morreram à fome nos campos de concentração e o facto de ele matar os seus generais com um míssel, não é? Metê-los no campo e disparar. E com cães esfomeados. É tipo, estou farto de dardos. Yeah, tipo, vou ver se acerto com um mísel no gajo. Se tudo isso também não aumenta, ou seja, havia uma série de limitações, as pessoas estavam um bocadinho assaimadas, mas pensam, sou um racista filha da puta, este gajo também é, portanto eu vou dizer o que penso. Sim. Não, isso acho que sim. Mas acho que é para os dois lados. Também cria muitas coisas boas e muitas correntes. Claro. Eu hoje, por acaso, escrevi um bocadinho Mas eu não sei sobre se isso, os maus não estão a ganhar. que a internet é como Deus. Está em todo lado, dá de um lado, tira do outro. E é um bocado isso. Mas eu não sei se os maus não estão a ganhar. Estão. Isto o caminho é descer. Já não há volta a dar. Mas em relação a esse, ao Bruno de Carvalho, pá, é como as revistas cor-de-rosa, aquelas revistas, as pessoas compram. Portanto, a culpa é das pessoas. Mas eu não... Oi, espera aí que o teu micro... O micro falhou? Sim. Fala lá. Atenção. Já está. Já está. Portanto, a culpa é das pessoas, são as pessoas que mandam, ou é os mídias que têm uma responsabilidade? Eu acho que no caso do serviço público, sim. Devia haver, e acho que aparece um bocadinho menos. Nos outros, não tanto, mas é o capitalismo, é o mercado, as pessoas mandam, claro. As pessoas querem. Mas eu acho que é mais do que a estupidez, as pessoas, é o fascínio pelo acidente e pelo ridículo. Eu acho que isto transformou-se numa novela, num Big Brother. Está bem, mas depois também vai um nível de envolvimento e empenhamento das pessoas nestas coisas, não é? Ou seja, o tempo que tu perdes na internet a fazer comentários, que eu acho que é, percebes? Não é só entretenimento, não é só... estou com a cabeça cheia, vou ver aqui qualquer coisa. Não é só isso, percebes? Há envolvimento. Claro que há, não é? Vê-se aqui, o pessoal ofender-se mutuamente, e não só, no caso do Sporting houve agressões, não, aos jogadores, e provavelmente haverá ou numa Assembleia ou nos próximos jogos do Sporting a violência há de estar sempre... Mas a questão, há duas questões que me têm incomodado. Uma é, numa era em que facilmente tu podes ir verificar a informação, ainda que haja muita informação falsa, mas tens as ferramentas para ir procurar e ver e fazer fact-checking e cruzar informação. Portanto, tu deverias estar mais esclarecido. É o contrário. As pessoas embarcam mais nas notícias falsas, em fenómenos coletivos de crucificar alguém na internet... E devia ser o contrário, devias ter as ferramentas para não embarcares nisso. E outra questão é, tenho pensado muito nisso, imagina que tu és um tipo de direita, até és contra a imigração, se calhar tens um piquinho de racismo, és protecionista, nacionalista, ou o que seja. Mas ainda assim, com esse teu conjunto de valores, tu olhas para um tipo como o Trump ou como os tipos na direita em Itália. Quem diz direita diz esquerda, estamos a falar de populistas. E tu podes dizer, ok, há aqui estes tipos supostamente têm aqui partes da sua ideologia que estão em sintonia com a minha, mas
por causa de X, Y e Z, porque uma série de fatores, por causa que são mentirosos, que são trafulhas, que são demagogos, eu não vou apoiar estas pessoas. Ou seja, parece que o espírito crítico foi completamente suspenso, que tu não és capaz de, ou estão comigo ou estão contra mim, e não és capaz de ver que as coisas são muito mais cinzentas do que isso. Vou dar um exemplo. O Obama é 100 mil vezes melhor presidente e imagino que melhor pessoa do que o Trump. No entanto, também extraditou 2 milhões de imigrantes, fartou-se de matar pessoas com drones e fez uma coisa que outros presidentes não faziam há muitos anos, que é utilizou uma lei de 1912 para poder confiscar material dos jornalistas. E fiz isso mais do que uma vez. Tipo, era sobre uma notícia sobre a CIA que tinha desmantelado, era uma notícia positiva, tinha desmantelado uma tentativa de ataque terrorista nos Estados Unidos. E houve essa fuga de informação, isso foi publicado e os gajos foram aos jornalistas, eu não sei se foi do Washington Post, mas tiraram-lhes tudo e, portanto, quando tiraram tudo, estás a imaginar e-mails e telefonemas, outras fontes ficaram expostas, claro, de outros assuntos. Sim. E foi o Obama que fez isso. Entretanto, o Trump já está a fazer também, não é? Mas é para dizer isto, que nem tudo é preto e branco, percebes? E acho que as pessoas perderam a capacidade, ou nunca tiveram a capacidade crítica. Eu acho que também tem a ver com a quantidade de informação com que as pessoas são inundadas. Antigamente tu vias as notícias no jornal. Quem comprava o jornal por norma lia um bocadinho, sim, havia mais tempo para fazer as notícias, provavelmente tinham mais qualidade, gerava dinheiro, hoje em dia estão a morrer. A televisão igual, não havia muitas coisas de encher chouriços e não havia as notícias e entretenimento como há agora, não é? O telejornal é mais entretenimento do que noticiário. E de repente tipo 3 horas de diretos porque vai ver um jogo. Sim, e principalmente na internet, tu és bombardeado com informação que faz com que as pessoas nem sequer leiam a notícia. As pessoas reagem ao post, ao título. Claro. E às gordas, e querem envolver-se na discussão e querem ter opinião, porque parece que se não tiveres opinião sobre um assunto és burro, e então preferes ter uma opinião completamente desinformada do que está calado. E eu acho que é mais daí, não sei se é o espírito crítico das pessoas que diminuiu, se é o exagero da informação que as pessoas recebem, que faz com que não tenham tempo para... Mas podes fazer. Sabes o que não é que eu tenho vindo a fazer, percebes? Mas eu tenho vindo a fazer ao longo do tempo. Isto é por uma questão simplesmente egoísta, porque acho que fico mais saudável. Que é, passo cada vez passo mesmo muito pouco tempo em redes sociais. Aliás, só tenho uma e cada vez passo menos tempo. Tanto a ver os outros como a postar coisas. E acho sinceramente que o nível de ruído e de confusão e de informação na cabeça baixou. Eu, por exemplo, houve uma altura quando foi a eleição de Trump, vi imenso o que é que estava a acontecer, e quando disse, não, vou fazer uma dieta disto, e realmente a tua vida parece que ficas com mais perspectiva, ficas, sim, mais centrado. Portanto, acho que tens razão nessa questão porque quando tu só estás a receber informação, não estás a processá-la, precisas de tempo, não é? É uma espécie de pousio, não é? Sim, eu estou bloqueado no Facebook neste momento, durante 30 dias, estou de castigo. Portanto, eu fiz uma piada que foi no meu Facebook pessoal, nem sequer foi na página. E, portanto, quando eu descobri quem é que foi o filho da mãe, eu vou-lhe dizer. E o que é que puseste? Era uma piada a dizer que os jogadores da Rússia estavam soltos, era um jogo da Rússia contra a Arábia Saudita, que os jogadores da Rússia estavam soltos dentro da área porque os da Arábia Saudita não fazem marcação homem a homem porque isso é coisa de paneleiro. Sim. Portanto, isto é uma piada anti-homofóbica, claro, não é? E a gozar com a homofobia. Mas achas que foi a palavra paneleiro? Não sei, a razão foi que era discurso de ódio. Portanto, o problema não é os crimes contra a humanidade que a Arábia Saudita faz, não é? E a Rússia também. Sim. O problema é a minha piada que não foi interpretada como tal. Algum atrasado mental decidiu reportar aquilo, eu recorri e o Facebook reviu o post e disse que não, que mantinha a mesma opinião. E castigou-te, tipo professora, vai para o cantinho. E castigou-me 30 dias sem poder publicar nada. Sim, isso é uma coisa... Mas podes patrocinar posts, posso pagar ao Facebook. Não posso publicar, sim, mas posso-lhes dar dinheiro. E posso publicar no Instagram, que é a mesma conta do Facebook. Portanto, é um bocado ridículo. Olha, por falar do Facebook... Mas ainda ontem, falando nisso, cada vez passar menos tempo nas redes sociais. Eu tenho que passar... Se não fosse o meu trabalho, provavelmente passava pouco. Claro. Mas eu até tive a ideia que foi ter uma casa... Isto se o Facebook desse dinheiro, não é? Se os likes dessem dinheiro. Quero ter uma casa sem internet nem rede. E depois tinhas cá fora, tipo uma casa na árvore, um barracão, o único sítio onde havia internet. Quando precisavas de trabalhar de ver alguma coisa, ias para lá.
em casa, estavas sem acesso à internet. É uma boa. Isso era fixe. Era. E para ires ao barracão tinhas que fazer exercício físico, uma merda assim, que era para te gostar, Isso que é é bom, para não isso ires é lá bom. por Sim, nada, sim, só sim. para ver a idade de uma atriz, né? Que é uma merda assim. Não dizer já que se foda, não E preciso depois quando saber dás isto. por isso, passado, estás já meia hora, já passaste para ver um vídeo da atriz e depois há um trailer que é no Sim. filme em que ela entra e... Depois estás a ver uma teoria da conspiração Sim. qualquer e pronto. Mas por fora do Facebook e ainda ligado a isso, eu tenho pensado que pá, eu acho que é difícil hoje em dia tu abdicares de tudo aquilo que está mal, seja a comprar roupa, seja na comida que compras. Portanto, Do que traz mal ao mundo. do que traz mal ao mundo, sim, não é? sim. Ou seja, é difícil. Nós já falámos aqui da questão, por exemplo, da tourada, mas comes animais. E eu acho que há uma escala que é isto é o melhor que eu consigo agora, estou-me a esforçar e se calhar um dia vou deixar de comer animais, ou com menos, pelo menos. E mesmo quem come animais, depois toma medicamentos que foram testados em animais e tiver a morrer. Não vai Claro. dizer não, senhor. Não é? Claro, Portanto, há sempre uma incoerência no radicalismo. O que eu acho que a incoerência é uma palavra fácil de usar, mas que eu acho que é seres humano, Sim, no sentido sim, em não que é- se tiveres a consciência disso e fores tentando mudar os teus hábitos ao longo da vida, acho que já é um caminho positivo, em vez de dizer estou-me a cagar ou... Sim, não, ou se tivesse consciência que isso não te faz moralmente superior às Claro, outras por pessoas. exemplo. É mais isso, quando o pessoal dá lições de moral que no telemóvel que foi feito por crianças chinesas, estás a ver? exatamente, acho que fazemos todos Sim. parte da mesma merda. Mas é importante ter consciência disso Claro. e tentar minimizar isso. Eu já houve coisas que eu fazia que deixei de fazer, ou que tento não fazer. Ou comprar coisas num determinado sítio, comprar roupa aqui, ou... e as redes sociais, o Facebook, é uma dessas coisas. E a verdade é que eu já tive 2 anos sem Facebook, a minha vida era normal. Eu percebo profissionalmente, e no nosso caso que fazemos coisas na área da comunicação é importante, mas se calhar ter só um perfil profissional, entendes? E não ter... e porquê? Porque, por exemplo, o Facebook, ainda há pouco tempo... soube-se que, depois do Cambridge Analytica, que deu dados a 4 empresas chinesas. Sendo que isto aqui já implica o problema de partilhar os dados, mas no caso dos chineses implica outra coisa, porque é um Estado totalitário de certa maneira, cujos cidadãos estão à mercê do Estado e, por exemplo, acho que também já falámos disso aqui, que agora há uma pontuação, se tu, imagina, tirares uma beata para o chão, não atravessares na passadeira, disseres mal de alguém ou uma coisa do género, perdes direitos como deixas de ter internet rápida, por exemplo, com fibra. Sim. Ai, isso é horrível. Pior do que Imagina tirar dar- a internet sim. é dar em Exatamente. 56k. Isto aqui vê-se a crueldade. Isso é um regime cruel. Não poderes viajar de comboio ou de avião, por exemplo, uma série de coisas. Portanto, há aqui questões... Mas será que isso é assim tão mau? Será que isso é assim tão mau? Não é? Não sei. Não sei. Não achas sei, que acho- havia pessoas que deviam ficar sem internet? Deviam ficar sem carro? Não sei. Deviam ficar sem poder ter filhos? Mas isso já existe de certa maneira, porque se tu fores apanhar bêbado ou isto, ficas sem carta, não é? Ficas, mas é vá. Sabes que nos Estados Unidos, acho que foi ali nos anos 90, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, havia um problema enorme, especialmente ao fim de semana, de pessoas que vinham sair para Nova Iorque de carro e havia imensos acidentes de carro com álcool. Assim. E então eles criaram uma lei que era se fosse apanhado numa infração grave, não ficavas só sem a carta, ficavas sem o carro. Sim. Para sempre. É. E os acidentes diminuíram imenso. Mas eles lá são muito intransigentes nisso. O pessoal preso com criminosos a sério, pá, porque conduziu bêbado. Epá, isso também não faz sentido nenhum. Ficas sem conduzir e vais fazer trabalho comunitário, uma coisa assim. Agora vais para a prisão apanhar no cu. Sim, mas se fores Não, também, sei mas se também faz se muito calhar não sentido. são dessas prisões, são prisões... Não, já vi vários Sim, documentários. mas imagina, se tu fores apanhado 7 vezes com álcool, se calhar tens que ir passar uns mesinhos à cadeia. Não, metem-te um Não. chip no... Eu acho que a cadeia não deve ser castigo. Eu acho que a cadeia deve ser se tu és um perigo para a sociedade. Ok. E, portanto, se tu és um perigo para a sociedade, dentro do carro. Pá, metem-te um chip no cu e que tu entras dentro de um carro e explodes. Estás a ver? Uma coisa assim. Mas tem que ser no cu, que é para... Tem que ser no cu, só para aquela da humilhação. Ok. Mas sim, claro que há casos e casos. E se tu, imagina, já... Por exemplo, se tu atropelares alguém bêbado e matares alguém, eu não sei se tu deves ir preso. Porque eu acho que Pá, hoje em todos dia tu nós sabes já isto, tá pegámos bem? no carro com uns copos bem, a mais. tá bem. E pode acontecer a E qualquer todos pessoa. nós já aprendemos que não se deve pegar no carro com os Claro. copos a mais. Mas se tu fores uma pessoa decente e isso te tenha acontecido só por um ato de inconsciência ou por azar, o facto de tu fazeres aquilo e de ficares com aquele peso na consciência acho que já é castigo o suficiente. E acho que deves
ajudar a sociedade de outra forma e contribuir e não ficar preso, acho eu. Não, pá, se és um gajo que faz sempre isso e a conduzir irresponsavelmente, porque tu podes, por acaso, estar com os copos e atropelaste a pessoa porque ela se atravessou. Claro. E portanto é aqui tem que ser caso a caso, mas eu não concordo muito com isso, apesar de ser mais, se calhar, mais severo noutras coisas, não é? Acho que a pena de 25 Matá-los, anos não é? Ridículo e até sou capaz de concordar com a pena de morte. Mas achas que, então, talvez a falar disso de prisão não devia ser para castigar? Acho que não, acho que deve então, ser para... achas que o Sócrates não devia ir à prisão? Não, acho que devia limpar matas durante 20 anos. Ir para a prisão com biblioteca, computador, com os amigos corruptos dele lá, para escrever um livro, tirar um curso finalmente. Não, acho que devia limpar matas durante 20 anos. E à noite dormia na prisão. Olha, mas pronto, no ano passado acho que o Facebook fez 40 mil milhões de revenue, é faturação, não é? Sim. Exatamente, faturação, que é um valor colossal. Mas estava a ouvir um especialista falar que o que é que, exatamente por causa da faturação deles, que é feita essencialmente da publicidade, E da venda de dados. Eles querem que as pessoas, e mesmo com a venda de dados, o que é que eles querem? Querem que as pessoas estejam muito tempo online. Não é? Sim. Porque não só estão a retirar dados das pessoas, como as pessoas estão mais suscetíveis aos anúncios. Como tal, aquilo é construído para nós passarmos lá o maior tempo possível, e todos nós que estivemos no Facebook sabemos que funciona. Que é, assim. É viciante. E especialmente, interessa-lhes um modelo de negócio da polarização. Porque os seres humanos têm este impulso do conflito e da discussão e de querer terem sempre razão. E aquilo está construído de forma exatamente a instigar. E acho que todos nós, ou seja, mesmo intuitivamente, já todos nós sabemos isso, não é preciso nenhum estudo. Mas há quem diga ao contrário, que aquilo é feito para só te mostrar coisas com as quais tu concordas e te meter na tua bolha do teu mundo. Há quem diga que o Facebook está a fazer isso. Também, em vez de... mas eu reparo, na minha página pessoal tenho muitas pessoas que são do meu mundo e mesmo assim as pessoas têm opiniões diferentes e já vi discussões enormes. Sim. Não, claro, vai sempre haver. Não sei se o objetivo do Facebook é uma coisa ou outra, mas eu vou mais por o que tu dizes, faz mais sentido. Faz mais sentido, porque mesmo assim, repara, tu podes não interagir. Repara uma coisa, tu podes não estar a interagir com o teu adversário político, mas há um amigo teu que vai colocar uma coisa a favor da imigração e dizer isto é vergonhoso, estes gajos, os italianos, e tu vais, é um tema que te suscita, percebes? E tu vais envolver-te naquilo, vais comentar aquilo, não é? Sim, quanto mais comentas... não é só no sentido de teres um adversário, mas tu reagires ao conteúdo que é publicado. Portanto, mesmo que seja conteúdo publicado por alguém que tu estejas de acordo, muitas vezes as pessoas publicam muitas coisas que não estão de acordo. Aliás, acho que grande parte das publicações é tu insurgiste. Houve um gajo que estacionou em segunda fila. Olha-me o sacana do Bruno de Carvalho, não é? Sim. Portanto... olha esta piada, esta besta. Estas mas piadas que escreveu paneleiro numa piada sobre o Mundial. Ontem aconteceu isso, que eu fiz uma piada. Morreu um rapper norte-americano. O ex-Tentacion. Tentacion. Sim. E eu pus 20 anos o gajo. Pus uma piada qualquer e alguém fez retweet à piada a dizer como é que é possível as pessoas fazerem isto. Este tipo de piadas. Eu disse, então para que é que estás a dar retweet e a mostrar a minha piada a mais gente? Estás a fazer parte do problema. Estás a ver? Não faças isso. Guilherme Duarte sempre a educar as massas. Sim. Eu quando vejo uma coisa, quer dizer, não sei que queira gozar com ela, mas se eu vir, não vou partilhar. Por exemplo, já me apareceu 2 ou 3 vezes um vídeo no Facebook de um cão, de um gajo com um pau no pescoço de um cão a queimá-lo com como é que chamam? Um maçarico. Sim. Pá, apareceu-me aquilo, acho que é do festival lá de cães da carne de cão. Sim. E não sei o quê. Epá, e aquilo é horrível. E nem sequer aquilo pôs logo autoplay, ainda por cima. E o cão ali, eu vi 2 ou 3 segundos e pensei, o que é isto? Eu fiquei parvo. Então é o pessoal a partilhar aquilo. E eu não quero, não quero ver. Eu sei que existe, sim. Eu sei que aquilo existe, não quer ver, obrigado. Não é a tua partilha que vai mudar a cena. Mas é para dar exposição. Sim. Aliás, estou a imaginar já aqui 5 gajos aqui entre Lisboa e Fernão Ferro a apanharem um avião para irem parar esse festival, sim. Não é? E aquilo é horrível, mas temos que perceber também a cultura que há lá, não é? Sim. É diferente do que um gajo fazer aquilo cá. Eles ali não interpretam como isso. E as pessoas, mas com os cães já se preocupam, se fossem porcos. Não. Se eu fiz um porco a ser queimado com um maçarico, não. Eu parto do princípio que o porquinho que eu como foi morto sem sofrimento. Não ver? Ou pelo menos sem requintes de malvadez, estás a ver? Claro que sofreu no transporte e não sei o quê.
Mas um gajo desliga esse chip, né? Se vires. Sim, E bacon é bué bom, estás a ver? É um bocado isso. Bacon, pronto. Deixa lá o porco. Já dizia o Samuel Jackson do Pulp Fiction. Bacon tastes good, pork chops taste good. Yeah. Naquele diálogo que o John Travolta diz que não... Não, desculpa, o John Travolta é que diz isso. O Samuel Jackson é que diz que não come porco, porque é um animal sujo. Sujo, não. É muçulmano. É muçulmano. Os muçulmanos é que é isso, não é? Sim. E Sim, mas isso vem de lá de trás. Vem das escrituras? Sim, vem das escrituras, porque era mais difícil conservar carne de porco e supostamente é o que dizem. E portanto era uma carne que causava mais doenças e ainda hoje é mais suscetível de causar doenças do que a carne de vaca. Sim. E só comem carne halal, Alá. que é de golada, né? É segundo os, sim. Tal como os judeus praticantes também comem kosher, não é? E criancinhas, né? Ah, não, são os comunistas. Isso não, São os comunistas. E os padres, são só 10%. São só 10%, que atenção, não vamos estar aqui. Mas ainda no meio desta questão de mudança na psico coletiva, de nós aceitarmos todo o tipo de mensagens ou de que as pessoas estarem a dizer mais disparados. Não sei se viste a declaração do Jeff Sessions, do governo norte-americano, que justificou a separação de crianças. Vi algumas coisas. Das mas mães imigrantes, Yeah. que é uma lei que está a ser aplicada pela administração Trump, em que... Acho que é uma lei que já existia, não é? Pelos vistos. Sim, que já existia, mas que nunca foi aplicada. Sim. E que, portanto... Foi o gajo que falou da Bíblia, é esse? Sim, que falou da Bíblia. E basicamente o que acontece é que, para dissuadirem as pessoas de entrarem, mal são apanhadas, tiram-lhes os filhos. E são crianças, mais de 2.000 crianças entre os 4 e os 10 anos que são separadas da mãe. Eu hoje ouvi uma coisa na BBC de partir o coração, de uma miúda a chorar, a dizer: eu quero a minha tia, eu quero a minha tia. Vi uma coisa também no New York Times de um fotógrafo, também de partir o coração do que ele tinha visto das crianças. E em jalas, não é? Eu vi que estavam em jalas. Isso não sei, por Sim, acaso, acho que... estavam tipo... Então eles estavam a discutir, não é uma jaula, é um compartimento com grades, a discutir o que eram e estão lá. Tem uma janela. Mas o que é que acontece? Os pais são deportados e as crianças ficam lá? Não, os pais, enquanto os pais vão passar pelo processo de deportação, são separados dos filhos. Isto é basicamente, porque as notícias chegam a todo lado, a dizer: olha, se estás a pensar sair de El Salvador, pensa 2 vezes que vais ficar sem tua filha. É que eu ainda pensei que se pudesse dar o caso de os pais serem deportados e a criança não. Pois isso não, essa parte que sinceramente não sei. E a criança sei. Ficar tipo num sítio de acolhimento nos Estados Unidos. Sim. Mas isto basicamente é para dissuadir. O Jeff Sessions veio ler uma passagem da Bíblia que dizia, que uma passagem de Romanos, acho eu, em que diz que a lei dos homens é a lei de Deus. Basicamente, a justificar a lei dos homens era justificada pela lei de Deus. E eu pergunto, então, mas e se lhe perguntassem se fosse a lei da Coreia do Norte? Ou da China ou da Rússia, também é? Ou é só a dos Estados Unidos? Que está em coincidência. Mas a lei dos Estados Unidos, quando eles escreveram aquela lei, estava em sintonia com a lei de Deus? Deus é americano. Toda a gente sabe que Deus é americano. Aliás, aparece In God We Trust nas notas, não é? Portanto, já para não falar, que acho que é desnecessário, que tentar retirar justificações morais ou de comportamento da Bíblia é uma tarefa complicada quando temos genocídio, incesto, violação... e por aí fora, não é? Sim. Mas quando as pessoas dizem a religião, porque é que és tão crítico? Porque as crenças têm consequências e agora vê-se isto. E haverá uma quantidade de pessoas que, quando ouvem vem na Bíblia, vão acreditar. Sim, principalmente num país como os Estados Unidos, em que o presidente jura com a mão em cima da Bíblia, não é? E foi esse gajo, e depois foi aquela assessora, aquela foi alvo daquelas piadas. Huckabee. Sim, que também perguntaram-lhe disso, ela disse que não tinha ouvido as declarações, não podia comentar, mas que a Bíblia era muito específica sobre o facto das leis deverem ser cumpridas. E que então, nesse sentido, sim. Sim, mas isso é um bocado dizeres que... Não, e num país fundado... por seculares. Por seculares, exatamente. Não é? Que fundaram o país também por isso, porque Sim. queriam fugir queriam também ter os seus escravos para si, essas coisas, mas... E que o rei não lhes cobrasse impostos. Sim, não cobrasse impostos, mas eram seculares, portanto, eles que estão sempre a citar a Constituição e os Founding Fathers, depois deturpam isso tudo colocando a religião ao barulho. Mas é normal num país como os Estados Unidos, em que 40% acreditam que Adão e Eva é literal. Sim. E que a Terra tem 6.000 anos. Mas
O Facebook nunca criará tantos estúpidos como a religião, Sim, também é verdade. não é? Também é verdade. Portanto, o problema é que se partilha citações religiosas no Facebook. Mas esta alienante. coisa de Jeff Sessions vem um bocado ao encontro. Ou seja, pá, eu há bocado falei do Obama. Vai haver sempre casos destes, casos de injustiça, de sofrimento alheio para alguém ganhar créditos politicamente. Isto não é uma coisa do Trump. Claro. O que eu acho é que agora existe uma possibilidade de um discurso ao redor destes temas e deles não serem confrontados das pessoas não serem confrontadas com a mentira, como acontece com o Trump. Ele no outro dia estava a dizer, não, isto é uma lei que é dos democratas, e eles estão a dizer, sim, mas é o senhor que está a aplicá-la, essa lei nunca foi. E portanto, isso é que me faz espécie, que é a total cara de pau. Tu hoje em dia podes estar a dizer uma mentira, as pessoas estão-te a confrontar, e tu não te importas, como os teus apoiantes também não se importam. É. E isso é um sinal de estupidificação. Isso assusta-me. Mas não foi sempre assim na política. Epá, não, eu acho que havia mais cobrança. Acho que já houve mais cobrança e as pessoas tinham um bocadinho mais pudor em fazer as coisas, e logo, como têm mais pudor, se calhar não agem de uma forma tão danosa. Pois, não sei. Eu acho que se está a gravar. Mas eu também às vezes penso, estavas a falar disso do Obama, e eu acho que o Obama, principalmente no segundo mandato, pronto, não fez o que deveria ou o que prometeu, mas também já não tinha o Congresso do lado dele. Mas eu às vezes pergunto, será que numa sociedade completamente oligarca como é os Estados Unidos e fascista, no sentido em que as corporações mandam no Estado e elegem o presidente que querem, até que ponto o presidente tem assim tanta importância, e até que ponto a diferença entre o Obama e o Trump, na prática, não é apenas ou seja, não há diferença na prática, a única diferença é as relações públicas e a imagem que temos. Eu acho que há diferença na prática. Um construiu um sistema de saúde que possibilitou a 43 milhões de americanos terem saúde pública. Mas o que eu estou a dizer é o balanço depois das coisas negativas. E depois há outra positivas. coisa, que há um discurso. Também podemos dizer que o Trump evitou uma guerra nuclear. Não, isso acho que é demasiado precoce. Eu acho que é demasiado, e acho coisa. Mas o que é certo é que conseguiu algo que nunca nenhum outro conseguiu. Que é encontrar-se com ele, sim, mas já tinha havido conversações nos anos 90. Chegar ao acordo da desnuclearização. Mas isso Vamos é ver o problema. frente. Aquele acordo não é um acordo, era o que já tinham falado, ou seja, não há nada na prática, não diz em 2 anos tens que entregar isto, como aconteceu com o do Irão, não é? Sim, mas... Eu acho que, eu vou-te ser sincero, eu gostava de estar errado, mas acho que isto é um show-off total. Eu também acho que sim. E acho que isto não se vai ser resolvido de um dia para o outro. Mas acho que depois do escalar que houve, que nós ficámos, olha, se calhar vai haver uma guerra sim, mundial mas aqui. exatamente, se calhar para depois ter isto, porque provavelmente o Trump sabia que nunca ia haver nenhuma guerra mundial. Claro, eu acredito que sim. Mas não sei até que ponto lá está. Eu acho que há certos meios que não salvou as justificam os crianças e salvou as pessoas com o Obamacare, mas matou com os drones por outro lado. Sim, e o Trump continua a matar no Iémen, tem lá forças especiais. Claro, o que eu estou a dizer é que depois do balanço final não sei se vai ser assim tão diferente. E mais do que tudo há também uma questão... Acho que o pior do caso do Trump, mais do que as ações práticas que ele faz, é exatamente aquilo que tinhas falado, que é o legitimar do ódio, da mentira, da falta de empatia, da falta de senso comum. É o exemplo que dá e o que poderá acontecer daí, mais do que se calhar as ações práticas. Eu preferia, ou seja, imagina que eras filho do Obama ou do Trump e que no fundo as ações práticas da vida deles era igual, mas com quem é que tu preferias crescer? Não, claro, eu simpatizo imenso com o Obama e adorava ver um especial Netflix dele. Acho que o gajo dava um grande comediante. Sabes que eles assinaram uma coisa com a Netflix, ele e a mulher, para fazer programas. Pois, não sei o que é acho que não será um stand-up comedy. Mas no Netflix ele tem um entrevistado pelo David Letterman, ainda não vi, mas acho que é do caraças a entrevista. Porque, por exemplo, tens uma coisa que é, o Trump é um gajo mais genuíno do que o Obama. Ninguém fala como o Obama fala. Meus senhores, minhas senhoras... Assim, agora fazer aqui uma pausa muito grande. Epá, aquilo é completamente encenado, não é? E por um lado, e eu acho que já falámos disso várias vezes, é por isso que o Trump ganhou, porque as pessoas, isto é isto. Este gajo é uma besta, mas é uma besta e... Sim, mas eu prefiro a sofisticação à brutalidade. Prefiro Fernando Pessoa, António Aleixo com as poesia popular. Claro, acho que temos este cérebro para exercitá-lo. Acho que o Obama foi um excelente presidente e os Estados Unidos são o que são e eu acho que o presidente nunca vai mudar grande coisa. Mas dentro do que ele poderia fazer, eu acho que ele fez muitas coisas boas, apesar de ter feito muita merda. Mas lá está. Eu acho que
o que me passa a sensação é que eu acho que o Obama tinha boas intenções. E depois, provavelmente, chegou lá e os senhores da guerra disseram: não podemos sair do Iraque. Sim. Não dá porque a gente tem aqui 50 tanques encomendados. E isto faz falta. E lá, está bem. E por isso é que tantos presidentes dos Estados Unidos já foram assassinados, não é? Há muitos poderes por trás, isto eu sei conspiração, mas não é? São factos. Muitos poderes por trás que mandam mais do que o presidente. Acho que como em qualquer país em que... Mas a Europa também não está melhor. Tivemos o caso dos imigrantes que a Itália recusou e depois, não sei se viste, foram recebidos em Espanha por 2.500 pessoas que os aplaudiram. E isto fez-me lembrar uma coisa que nós às vezes, por exemplo, tu hoje em dia olhas e qualquer pessoa, não é? Até se calhar pessoas que são contra a imigração, quando vem um documentário sobre os judeus e como é que era na década de 30 na Alemanha, ficam, que horror e tal. Mas há muitas coisas parecidas, porque muitas destas pessoas estão realmente a fugir a conflitos e a perseguições. Sim. Nem todas, há umas que vêm apenas procurar uma vida melhor. E fez-me lembrar, há uma história que até foi um livro chamado Herege, do Leonardo Padura Fuentes, que é um escritor cubano, baseado numa história verídica com um navio, acho que eram com 2.000 e tal judeus, na década de 30, conseguiu sair da Alemanha e passou meses, tentou entrar nos Estados Unidos, em Cuba, numa série de sítios, e toda a gente disse que não. E eles voltaram para a Alemanha e morreram todos. Foram todos mortos. E fez-me um bocado pensar nisto, ou seja... Qual é a diferença, não é? Qual é a diferença? Não é? Qual é a diferença? Pois, eu não sei, eu em relação à imigração, seja ela económica ou de refugiados, tenho sempre um misto de sentimentos. Por um lado, tem que haver condições para receber, claro. E tem que haver políticas de imigração, e se um gajo tem cadastro ou coisa, não deve coisa. Claro. Mas por outro lado penso, isto não é verdadeiramente nosso, são coisas inventadas, são fronteiras, são linhas inventadas, e os países são coisas inventadas. E, portanto, qual é o direito que nós temos de dizer a outro ser humano que nasceu neste planeta que não pode ir para este bocado de terra que a gente roubou? É o que a gente disse que era nosso, só porque sim. Eu percebo que tem que haver uma estruturação da sociedade e uma organização, mas moralmente e eticamente, tu não recebes um barco que tem pessoas a fugir com crianças e condená-los a uma possível morte. É porque isso já é outra coisa. Porque, mais uma vez, cá estamos a falar da nuance, não é? Uma coisa é tu estares a morrer no mar e não te deixarem chegar à costa, não é? Outra coisa é, se calhar, entrares por uma fronteira a pé e não vens a fugir de uma guerra. Também tens o direito de vir, mas sabes? Sendo que, ainda por cima, os europeus é muito curioso, porque os países europeus também foram fonte de imigração, ou seja, os Estados Unidos, ou seja, não só os Estados Unidos, tudo. Ou seja, voaram tudo. Foram para a África, foram para a Ásia. A África a gente saiu de lá, depois, fomos lá só roubar. Sim, né? Durante 5 séculos, fomos lá só roubar, depois viemos embora. E, portanto, acho que é um bocado ridículo. Agora, eu percebo que chegou um ponto em que tu tens que estabelecer limites e que, em vez, queres criar os safe spaces, não é? Ou seja, não queres que a Europa ou os Estados Unidos se transformem uma Síria ou uma coisa, claro, e achas que é barrando a entrada dessas pessoas. Acho que tem que haver imagina, se tu de repente... e acho que não há essa ameaça neste momento, mas tu de repente tens uma série de fundamentalistas islâmicos que começam a ganhar poder e começam a impor a Sharia. Mas esses vêm, sempre vieram, e criam então as igrejas deles a pregar as cenas aos gajos que já nasceram lá. Claro. Não é? Estou a dizer é que tens que deixar, mas já falamos disso, tem que cumprir as leis e a Constituição e o modelo civilizacional. Isso, claro. Portanto, vens, come a tua carne halal, se és judeu, faz o Shabat, se és católico, come a tua hóstia, o que seja, mas... Sim, mas por exemplo, és muçulmano, fazes o Ramadão, mas é para trabalhar, meu menino. Não é para andar aí com fraqueza durante 40 dias, não é? Mas acontece isso. Então eu agora vou inventar uma religião que tenho que tirar 3 meses de férias por ano. E tenho que respeitar porque é religião. Claro. E quem diz isso diz das outras. Mas claro, ou seja, que as coisas não estejam em... Mas mais do que tudo, questões de direitos humanos, claro, e de direitos das minorias. Queres bater na tua gaja, bates em casa. Não vais para a rua, não é? Como é óbvio. Olha, por acaso temos que falar disso, tivemos alguns e-mails depois daquele programa sobre o patriarcado, tivemos algumas mensagens, teremos que falar disso. Uma das mensagens
tinha a ver com a questão, nós tínhamos falado da questão salarial. Sim. E a pessoa que mandou a mensagem, que era uma mulher, eu acho que ela entendeu, ou se calhar dissemos isso, ou entendeu que não havia diferenças salariais, e ela mandava um artigo do Expresso em que dizia que ainda havia de facto muitas diferenças salariais entre homens e mulheres. Isso é um assunto que eu já me debrucei bastante e já li vários estudos e coisas que escrevi. Não terei lido tudo. Eu nunca encontrei. Ela também não, acho eu. Nunca encontrei um estudo que me dissesse assim: para o mesmo trabalho, com as mesmas habilitações, com as mesmas horas de trabalho envolvidas, as mulheres ganham menos que os homens. Isto numa geração, estamos a falar aqui, vamos pôr até aos 40 anos, ou na geração onde nós nos inserimos, não nas mais antigas. Isso é que eu nunca vi. Mas as mais antigas também têm direito. Claro, sim, mas isso é dizer que as coisas estão diferentes. Sim, estão a mudar. Exatamente. Estão a mudar, isto, os retroativos vai lá aos poucos. E até porque as mulheres, muitas dessa geração, não trabalhavam. Não é? E o que eu vi foi vários estudos que dizem que os homens trabalham mais horas por dia do que as mulheres, e que isso pode ser um dos fatores que influencia a diferença salarial, porque depois o aumento é diferente. Isto porque as mulheres fazem tal escolha, por norma, generalizando, valorizam mais a vida pessoal e familiar do que os homens, que são capazes de sacrificar mais pelo trabalho, que são mais competitivos e querem subir na empresa. E isto é um elogio às mulheres, porque eu acho que só trabalhar é uma estupidez. E outra coisa era na agressividade com que negociam, em que um homem numa entrevista diz não, eu só vou se for mais 200 euros, e que a mulher, por norma, segundo o que eu vi em alguns estudos, negocia o ordenado inicial com menos agressividade. Mas aí é uma questão cultural, e eu acho que sim, que não é tanto ensinado às mulheres que devem bater o pé e marcar a sua posição. Mas agora tu tens aqui... São mais ensinadas as que devem chegar a um consenso. Tens pessoas como o Jordan Peterson que diz, e faz isso como psicólogo, que treina as mulheres a ser mais agressivas na negociação, mas tens outras pessoas, imagino que as capazes, que dizem não, o sistema é que tem que mudar e, portanto, essa agressividade não terá que ser necessária na negociação, teremos que criar maneiras de as mulheres ganharem o mesmo que os homens sem a necessidade de serem agressivas. Não sei, também não sei. Não sou, por exemplo, as cotas. Eu, por princípio, sou contra as cotas, mas se calhar são precisas para equilibrar as coisas a curto prazo, para haver um exemplo de mulheres que possam liderar e influenciar outras mais jovens. Se calhar são precisas. Agora, eu acho que porque é que não há cotas nas minas ou nas empresas de mudança de móveis, não é? Não pode haver cotas só nos trabalhos bons. Se queremos cotas, tem que haver cotas em todo lado, acho eu, e então, ok, vamos aqui equilibrar 50% para cada lado. E essa hipocrisia, às vezes, que eu não tolero. E depois as cotas onde é que acabam? Tens as mulheres, então, depois tens de ter para os negros, não é? Tens de ter para os ciganos, tens de ter para os homossexuais, tens de ter para os deficientes, tens de ter cotas para toda a gente. Quer dizer, a meu ver, então vamos começar pelos que eles são mais discriminados, que são os negros e os ciganos e os gays, não tanto os gays no mundo do espetáculo. Não só no mundo do espetáculo, no mundo dos imensos mundos. Sim, não é até porque não é uma coisa visível, não é? O ser negro não dá para esconder, e as pessoas podem te julgar logo por isso. Ser mulher também, ser homossexual. Eu conheço... Não. Vários gajos estão obviamente que isto é uma amostra mínima, mas que estão em cargos destacadíssimos e que são os que recebem mais. Sim, eu acho que só numa metalúrgica, né? Ou na mina, na tauromaquia. Pronto, aí são discriminados. No resto, onde eu estava, agências criativas, havia imensas e nem vi ninguém que os tratasse com discriminação. Mas... Olha, agora podemos unir aqui a homossexualidade. Mas o que é que tens? Tu cotas? O que é que... Eu estou como tu, tenho algumas dúvidas. Pois... Tenho algumas dúvidas. Não consigo ter uma opinião formada, sinceramente. Porque a cota é discriminar pode ser discriminar um indivíduo. Sim. Porque aquela mulher para estar ali, vamos falar dos casos das mulheres, para estar ali por cota, pode dar-se o caso de haver um gajo mais competente que foi discriminado e que não está lá porque não era mulher. Depois, mas isso é um preço a pagar, porque já tantas mulheres foram discriminadas. Sim, então, sim. É um mal menor, não há opções ótimas já, não é? Depois, essa mulher vai potencialmente ser discriminada, porque a primeira porrada que fizer só está cá por causa das cotas. Mas isso não é um argumento. É como dizeres, as crianças os filhos dos homossexuais vão sofrer na escola. Alguém tem que dar o corpo às balas quando se fazem mudanças sociais. Está bem, mas o que eu estou a dizer é que isto pode piorar. Porque as mulheres podem passar a ser vistas como só estão em cargos de chefia por causa das cotas. E faz com que, em vez de melhorar... Se mostrarem que são competentes, não. E depois há outra questão que é, caminhamos para a identidade de género
de que o sexo é uma concepção cultural e Mas tu isso aí, identificas-te com homem ou com mulher. eu acho que aí essas pessoas têm essa ideia tão fodidas, porque é estares a ir contra algo tão forte como a evolução, não é? Que nos pôs aqui. Mas nos Estados Unidos não estão. Nos Estados Unidos está... Mas eu estou a dizer na prática, eu acho que, por exemplo, eu conheço muitas mulheres mesmo que são feministas no sentido em que, obviamente, direitos iguais, querem poder, já se sentiram discriminadas, mas que não querem que sejam anulados todos os papéis de cada sexo. Ou seja, e eu não estou a dizer só isto no simples de os homens carregam os móveis, as mulheres arrumam um frigorífico, whatever. Mas isto tem a ver com a própria satisfação de cada sexo, Sim. de cada género. Ou seja, as mulheres, a maioria das mulheres, nós aqui estamos a falar nas generalizações, Sim, claro. porque depois, claro que me dizem, mas há mulheres que querem ser alinhadoras e que adoram construir coisas e fazer móveis. Claro que há. As fufas. Mas a maioria das mulheres, mesmo com todas as igualdades, mesmo que sejam educadas a fazer móveis, nem todas vão querer fazer. Provavelmente vai haver mais homens a querer fazer móveis. Sim. E o contrário que é, há atividades que as mulheres vão sentir mais satisfação em fazê-las. E não tem a ver com, ela tem que fazer isto porque é mulher. Não, quer fazer. E tem prazer nisso. Sim. Não é? Eu acho que já contei aqui a história da minha prima. Não sei se contei. Eu tenho uma prima que vive... Os pais emigraram para a França. É boa? É boa. É sempre o que se pergunta quando alguém diz que tem uma prima. Quanto mais prima, mais é tem boa, rima. É boa. Eu não sou como o Rudy Giuliani, que se casou com a prima. Foi, prima direita. E nós estávamos na aldeia onde o meu avô nasceu e miúda super, ela tem 40 anos, super à frente, e era sempre ela que levantava a mesa. E eu fui gozar com ela. Já contaste aqui? Já contei, não? Já contaste? Sim. Já contaste. Mas queres contar Sim. outra vez? Não, muito rápido. Que ela disse-me, eu gosto, ou seja, obviamente que eu não estou a fazer isto por ser mulher, mas quando estou aqui na terra dos meus pais, isto é uma tradição, eu gosto de fazer isto, eu não me sinto menos mulher por estar a levantar os pratos, nem acho que os homens me estão a subjugar. É uma coisa que eu quero fazer. Em nada me sinto afetada no meu poder como mulher. É como querer abdicar da carreira para cuidar dos filhos. Sim, há mulheres que querem Há isso. mulheres que querem isso. Como haverá homens que querem isso? Claro. E feminismo é isso. Sim. É dar a oportunidade Claro. à mulher de escolher aquilo que quer fazer. Já agora, ia aqui notar, mas antes que me esqueça, que é... Estão a ser banidos muitos daqueles trabalhos que objetificam as mulheres. Agora nos salões de carros, Sim. baniram as mulheres... Na Fórmula 1, Na Fórmula 1, no boxe, imagino que sim. no também, ciclismo. Sim. Não é Sim. estúpido. É. Aquilo é um trabalho estúpido. Sim. Atenção, é um trabalho parvo. Então também deviam acabar com o striptease, então. Sim, é objetificar o corpo da mulher. E com a Sim, prostituição, sim. percebo isso, mas aquelas mulheres agora ficaram sem trabalho, não é? Como é que é feminismo? Não achas que elas não têm competências para fazer outras coisas? Claramente que não, por isso é que Achas? estavam ali. Não. Não é por serem mulheres, porque Tá há bem, pessoas tu que não dão para mais. Desculpa lá, está bem, mas tu também vês gajos vestidos de mascotes na Feira do Livro ou não sei onde e possivelmente têm competência para mais, estão ali a ganhar um dinheiro. Não não estou é? a dizer que Sim. alguns não terão, mas há outros que não. Sim. Há pessoas burras, não é? Que é o que dá. Há pessoas... Então tu achas que as mulheres estão ali só porque são burras? Muitas delas Não, já foram. estou a exagerar. Calhar algumas estão na faculdade, são giríssimas, mas... O microfone está outra vez? Não, está a funcionar. São giríssimas e boas. Claro, aquilo é um trabalho, estão a fazer o extra, estou a exagerar. Mas, seja como for, aquilo foi o trabalho ou que elas escolheram. Eu acho que devia ser, já que estamos E eu acho os que deviam era pôr modelos? ou seja, não tiravam as mulheres, mas punham homens também. Acho que era mais justo. Tinham homens em tronco nu, de tanga. Mas o público Sim. daqueles salões é homens. Sim. Então, e não pode haver compradores gays que queiram ver compradores de carros? Pode haver, mas serão sempre uma minoria. Agora, também poderia haver, podia. Isso não digo que não. Agora, o que eu acho é que, por muito ridículo que eu acho aquele trabalho, ou que eu acho, não é o trabalho em si. Sim. O trabalho em si é digno como outro qualquer, mas a ideia daquilo que a gente precisa aqui é de umas gajas boas ao pé dos carros. O gajo teve essa ideia, claro que é uma besta. Sim. Agora, aquilo funciona. Sim. Né? Funciona em termos de fotografias e de partilhar e dos gajos irem lá, a senhora é simpática e não sei o quê. Pode funcionar. Não acredito que alguém vai comprar um Ferrari só porque a rapariga que está lá é jeitosa. Mas até que ponto é lutar pelos direitos das mulheres, acabar com trabalhos que as mulheres escolheram fazer? Claro. Isso eu percebo. E o modelo? Os modelos e as modelos? Sim. Que é o trabalho, e desculpem as modelos todas que estarão a ouvir este podcast, que eu acredito que sejam muitas, é um trabalho, se pensarmos bem, é uma merda. Traz zero para a sociedade.
Imagina que eu gosto de dizer, ser modelo é muito difícil. Não é? Não é? Tu só calhou-te na lotaria genética seres bonito ou bonito. Depois calhou-te gostaste de fazer exercício físico e teres capacidade para cuidar do corpo. Mas o que tu fazes é estar lá. Sessões fotográficas cansativas e manter a linha. Porque é que mas é que eu respeitava tão mais se dissesse assim, pá, é espetacular ser modelo. Vou ao ginásio, pagam para ir ao ginásio, que é uma coisa que as pessoas têm que pagar para ir ao ginásio. A mim pagam para ir ao ginásio e eu só tenho que estar lá. E há drogas, e há imensas drogas. Epá, e lá está, isso. Qual é a diferença de modelo? Mas estás a falar só de mulheres, mas os homens também são modelos. Não, estou a falar, então já incluí homens e mulheres, exatamente igual. Mas isto no caso das mulheres, porque é que ter uma modelo ao pé de um carro não deve ser permitido, ou na Fórmula 1, e ter uma modelo em lingerie numa passarela a bambolear o rabo não é objetificar a mulher. Claro, e não é mais do que objetificar, que é inundar a sociedade com o protótipo do corpo da mulher, que infelizmente não funciona porque é muito gorda. Como menos funcionasse. Sim. Imagina, isto influencia tanto, as revistas influenciam tanto que todas as gajas são boas. Bom, muita pressão, sofrem muita pressão, mas são realmente sim, pois boas. é aquela coisa que a verdade é esta: quem faz as revistas para mulheres, a maioria são mulheres que fazem revistas para mulheres. E é um trabalho, e repara, da verdade, modelos, homens e mulheres que são muito inteligentes e que foram para ali porque ganhavam bom dinheiro. Não estou a dizer que são burros, atenção. Havia uma ouvinte que também tentava desmontar o nosso argumento em relação àquela publicidade da Princesa Não Fuma, sim, que nós dissemos que tinham sido mulheres a fazer. E ela dizia, não, mas isso não quer dizer nada porque as mulheres também têm preconceitos e elas também são vítimas do patriarcado ou desta... Sim, não, e também são bestas. Claro, então, mas mais uma razão para não vilificar todos os homens e perceber que o mal está em todo lado. Claro. Mas também não justificar tudo, ou seja, de cada vez que uma mulher faz merda é culpa do patriarcado. Exatamente. Não é. Sim. Às vezes é culpa do período, não é? Das hormonas. Exatamente. Às vezes é culpa disso. Nunca é culpa delas. Sim. Às vezes é culpa do namorado, que foi uma besta. Sim, é culpa da mãe. Nunca é culpa delas. Nunca. Isso não estamos aqui também agora a dizer isso. Nunca. Que as mulheres têm a culpa, seja o que for. Mas olha, para embrulhar de certa maneira todos estes temas que nós já falámos aqui, distanciámos-nos um bocadinho e passar a outros, que tem a ver com o Mundial que começou, e há um vídeo inacreditável. E as cheerleaders? As cheerleaders. Pois. Não é que há no futebol, não há também, portanto. Também há. Já importaram tudo o que é americano e que mete gajas boas, o pessoal importa. Mas sim. Mundial 2018 na Rússia. E os argentinos, que são excelentes a fazer publicidade, fizeram um anúncio, um canal de televisão dedicado ao Putin. Ao Pussy. Pussy não é ele. Ao Putin, a dizer que vocês na Rússia não gostam do amor entre os homens, mas nós, e dão vários exemplos no futebol dos homens, tipo os homens a abraçarem-se, a darem palmadinhas no rabo no jogo. É muito engraçado porque ao mesmo tempo que fala do futebol e do Mundial, fala de uma questão, de um tema que é preciso falar, especialmente na Rússia, onde os homossexuais são perseguidos e são vítimas de violência. Não é? Sim, e houve um comunicado a dizer que se virem homens estrangeiros a beijarem-se, homens que devem ser contactados às autoridades. A sério? É assim, lá está. Vias gordas. Não, mas era de um site, não era do soutomboa.com, não era desse site. Mas não li, não investiguei até que ponto era verdade. Olha, o que é que te diz o Mundial? Diz-te alguma coisa? Diz-me, é giro. Primeiro diz-me verão, que é logo pois, bom, não é? Não é? É isso. É verão, aqueles jogos à tarde, jogos com sol, está dia no estádio, e lembro-me um bocado da infância. Exatamente. Acho que foi em 94, é o primeiro Mundial que eu me lembro. Que é o dos Estados Unidos. Sim, que ganhou o Brasil. Lembro-me de estar de férias em Albufeira e de ver os jogos e de torcer pelo Brasil, porque Portugal não estava lá, né? E que então era a seleção que os portugueses normalmente escolhiam para apoiar, e era a que jogava mais bonito, e traz-me mais a essas recordações e convívio. Sim, eu se vir o jogo em casa, vejo, mas se estiver com os amigos, é os únicos jogos que eu vibro a sério, é ver a seleção. Então temos isso em comum, além destas barbas em comum, porque nesta semana eu estava todo empolgado com os meus amigos e a falar dos jogos, e criámos um grupo no Facebook, no WhatsApp, e não tem tanto a ver com o futebol. Por exemplo, eu durante o ano não vejo muito futebol, não me empolgo muito com o futebol, vejo algumas coisas importantes, mas não. E acho que tem a ver com isso, é aquela ideia da... obviamente já muito explorada, da Madalena do Proust, não é? Quando ele morde a Madalena e bebe chá e de repente
tem as recordações todas da infância e vai daí escreve 5 volumes ou 4, não lembro que eu tenho perdido. Mas é isso que tem outras coisas que tem, por exemplo, quando comes melancia, não é? E te lembras de uma tarde de verão ou outra coisa qualquer. E para mim tem muito a ver com isso. Tem a ver com essa memória. Tu falaste do verão, das comidas, de vires da praia e estar a dar um jogo, mas também de uma certa meninice com os meus amigos. Tipo, nós começámos a mandar mensagens e piadas, olha o cabelo do Neymar, olha não sei o quê. E então depois surgiu o preto do Caralhão Grande, ou ainda não surgiu? Ainda não surgiu. Por acaso, grupo? sim. Este grupo acho que não há muitos pornógrafos. Já houve um tipo que mandou, foi a única cena que mandaram de pornografia, mas não era muito grave, que era... Já sei porque é que o vídeo-árbitro não está a funcionar. E era aquela imagem que tu vês no início de jogos, do vídeo-árbitro, os gajos todos sentados a ver os ecrãs. Estavam a ver porno. Estavam a ver porno. Foi a única que mandaram. Mas eu, em relação a isso do porno, também já disse isso aqui, mas isso do porno que é... Pá, eu não gosto de que mandem porno. Não gosto. Não, mas normalmente não é porno, tipo... Estás a falar do negro da pila grande. Sim, não é... Acho que a maioria das mulheres não sabe o que é isso. Queres explicar o que é? Eu nunca o recebi, acho eu que só mas uma esse vez. gajo existe. Esse gajo existe e eu vi uma coisa assustadora. Isto é então é um africano que tem não sei se é africano ou se é afro-americano mas ou se é austríaco. Quer dizer, ok, é um indivíduo cujos pais vieram da África há menos tempo que os nossos, os antepassados, porque viemos todos de lá, e que tem um Malaquias, que é uma terceira perna. É uma terceira perna. Aquilo não é fixe. E as pessoas começaram a fazer montagens em todo lado. Tipo, imagina, esta semana é o Bruno Carvalho. Então aparece uma fotografia do Bruno Carvalho e ele por trás. Não é? E às vezes é um vídeo e ele aparece no fim, mas basicamente tornou-se uma piada recorrente. Exatamente, um mime. Mas sabes que eu vi um vídeo no Brasil em que esse senhor era atração numa feira em que as mulheres faziam filas e pagavam 10 euros, o equivalente a 10 euros, para dar uma festinha, para tirar uma fotografia com ele. Sim. E muitas agarravam no Malaquias, punham na boca, ou punham ao lado, e para tirar a foto. Tipo uma cobra da minha estrada. Sim, até ao pescoço, assim, nos ombros. E pagavam para isso. E feminismo é isso. É deixar as mulheres serem nojentas. É poderes fazer festas na cobra da orelha sem ser julgada. Sim. E achei giro. Mas aquilo não é fixe, atenção. Aquilo é... Toda a gente gostava de ter a pila maior, não é? Mas aquele som aliás, não a devia quantidade gostar. de sangue. Tipo, ele não pode comer e a seguir ter sexo, porque para-lhe a digestão automaticamente. Ele com uma ereção ele desmaia, sempre. Está ali desmaiado. Não, e aquilo não entra em lado nenhum. Só para o porno. Ele só dá para aquelas senhoras que já têm... Fazem exercícios Kegel ao contrário. Mas é isso, em relação ao Mundial, é isso, é uma viagem no tempo, é convívio. É o convívio. Há sempre histórias, pois é, porque também o Mundial tem narrativas, não é? Tem estes microfones tem sempre histórias, tem a história de um jogo, tem a história de um jogador, e nós gostamos de histórias, gostamos dessas narrativas, cada jogo tem uma narrativa. E eu acho que é bonito pelo facto de que, por norma, há menos violência, não é? E são países contra países que às vezes estão em guerra e que no futebol até se dão mais ou menos bem, claro que acontece casos, os ingleses e não sei o quê. Mas é engraçado e dentro do país as pessoas unem-se, as pessoas esquecem-se, andam o ano inteiro à bulha por causa dos clubes de futebol e depois esquecem-se. Não se esquecem todos, obviamente, claro. Que há sempre algumas quesilhas, mas esquecem-se e as pessoas unem-se e abraçam-se. O pessoal que estava a chamar nomes há uns tempos, depois abraçam-se. Claro. Mas para mim, por exemplo, isto a mim não tem nada de nacionalismo. Eu gosto da seleção nacional como gosto de sardinhas, porque fazem parte daquilo que eu sou. Eu gosto do Cristiano Ronaldo, gosto de ver nossa seleção a ganhar, mas não é tipo uma cena patriótica, tipo nós somos melhores do que eles e provámos o valor de Portugal. É só futebol. Sim. É uma coisa quase egoísta porque me dá prazer, não é nada de ideológico. Mas em relação ainda à Rússia, estavas a falar dos ingleses, por exemplo, os ingleses, pianinho, bolinha abaixo e guarda-redes não lá na Rússia. Estive a ver umas reportagens, não têm feito merda. Muitos deles já não andam com camisolas inglesas, porquê? Porque houve merda da grande no último Euro. É? Aliás, tu falaste daquela história foi o jogo que falou dos 200. Então, mas 200 russos deram porrada a 10 mil gajos. Lembras dessa história, não é? Mas acho que aquilo deu porrada à séria. E na Rússia tens de ter cuidado, até porque, como diz o Trevor Noah, dizeres qualquer coisa com sotaque russo é assustador, mesmo que seja uma coisa fofinha. I love you. I love you, sim. E o que é que era mais? Tanto que, não sei se viste isso,
a FIFA deu cursos, não sei se foi só a FIFA, mas deu curso para eles sorrirem mais, porque é uma questão cultural. Os russos não sorriem, pelo menos publicamente. Uma história tramada, não é? Sim, é um bocado isso. Como dizia um amigo meu, compreendo, não é? Se perdeste 1 milhão de pessoas no primeiro ano da Segunda Guerra Mundial, 1 milhão, e depois mais 40 milhões nos anos a seguir com o Stalin, não sei o quê, se calhar não tens muitos motivos para sorrir. Mas é uma questão cultural curiosa que sorriem, que não sorriem. Então... Imagina-os a fazer sorrisos forçados, mas quando é que sorris? Assim, a porem tipo fita cola aqui para marcar o sorriso. E a rirem-se nos momentos menos corretos, tipo não saberem. No funeral ou algo assim. Mas pronto, está aí, é verão, as pessoas estão a curtir. Sim, e tens prognósticos? Eu acho que temos que. Para o final? Não, para quem vai ser campeão? Para tudo, para a carreira da seleção. Eu acho que nós vamos chegar aos oitavos. Acho que vamos chegar aos oitavos. Nos oitavos, em princípio, vamos apanhar o grupo da Rússia e da Arábia Saudita e do Uruguai, portanto está mais ou menos acessível. Acho que chegamos aos quartos, pelo menos. Para a final, acho que a Espanha mostrou que joga muita bola e que pressiona. E depois acho que há outras seleções que ainda não começaram bem, mas que ainda podem dar que falar, como o Brasil, a Alemanha. Pois, a Alemanha deixou, né? Partiu contra o México. A Argentina também não jogou nada. Sim, com a Islândia. Nós também empatámos com a Islândia e fomos campeões europeus, não é? No primeiro jogo. Foi? Acho que foi. Não sei se foi no primeiro que empatámos com a Islândia, mas acho que sim. Mas empatámos com a Islândia, sim. Portugal, acho que Portugal depois, isto se correr mais ou menos bem, apanha o Uruguai ou a Rússia. Sim, e depois apanha a França. Acho que é a França. A França já foi nosso carrasco várias vezes. Sim. Mas eles agora estão com o cu tremido, mas não está lá o Éder. Eu tinha levado o Éder só para depois jogar contra a França, só para eles se borrarem. Mas sim, eu acho que... Não, mas se jogarmos contra a França, deviam convidar o Éder para ir lá e para entrar em campo e dar um adeusinho. Todo nu, para entrar todo nu. O seu mangalho grande também. A sua malaquias. Sim. Acho que a carreira futebolista do Éder também acabou. Ele agora está no Brasil como o outro a fazer selfies. Portanto, vamos ver. Acho que Portugal não joga nada de outro mundo, mas já não jogava no Euro. Mas também não é isso, mas também jogou com uma equipa muito forte. Claro, mas é uma equipa aguerrida como poucas, e que tem um gajo que pode resolver. Do nada. Está bem que foi gol penalti, um pato e um livre em 50. Mas foi um hat-trick contra a Espanha no Mundial. É verdade. E o Messi não fez nada e falhou um penalti. E portanto acho que foi uma chapada. Muita gente diz que o Ronaldo não faz nada na seleção, que a gente ganhou com ele lesionado. Desculpa, no europeu fez muitas coisas, estás a brincar? Mas muita gente que não. Muita gente está a torcer. Essas pessoas que depois são excelentes no seu trabalho e com pais de família. Sim. Eu garanto que há pessoas a torcer pela Argentina só para o Messi ganhar e a bola de ouro e não o Ronaldo. Garanto que há portugueses a torcer pela Argentina. Por causa da rivalidade Messi e Ronaldo. Tem direito disso, tem todo o direito a fazer. Claro que tem. O que eu acho é a incapacidade de reconhecer que ele é um dos melhores jogadores de todos os tempos. Podes gostar mais do Messi, atenção. Claro. Mas cá está a suspensão do espírito crítico. Assim, agora, não reconheceres que ele é que é incrível. Que é uma sorte de estarmos a ver o Ronaldo a jogar e o mas Messi ele mesmo, também. Tipo, não é melhor todos tipo, eu acho que ele está mesmo tipo... Eu não sei se daqui a 20 anos não vão olhar para ele. Ele nunca vai ter a mística do Pelé, porque o Pelé jogou noutra altura, ganhou 3 copas, mas era um futebol totalmente diferente. Era impossível. Se o Pelé jogasse hoje, não teria marcado os 1000 golos que marcou. Claro. Percebes? Nem teria feito outras coisas, mas não teria feito essas. E eu acho que ele é mesmo um daqueles, tipo... Não é tipo Figo, que é muito bom, um dos melhores, mas é tipo mesmo daqueles, tipo Maradona, percebes? Sim. Não, eu acho que sim. E o Messi também. Messi também. Eu acho que se calhar podem ser os melhores 2 jogadores de todos os tempos. E o que é que achaste do penteado do Neymar? Não vi que o Cantona fez pôs esparguete na cabeça e acho que era imitar o cabelo dele. Pôs uma foto, mas não Falar vi. em cabelos, tenho muita pena que a Itália não tenha ido, porque a Itália tem a tradição de levar os seus próprios cabeleireiros. Os jogadores pagam, a Federação, acho que foi nos últimos mundiais, que a Federação disse, já não pagamos, levem vocês. E eles levavam os seus cabeleireiros. Metrosexuaizinhos. Isso é tu vais jogar à bola, estás preocupado com o que... Está bem que isso puxa patrocínios. Também é verdade. Não é só o facto de seres vaidoso, é também o Cristiano Ronaldo andar sempre com um penteado diferente. Isso puxa marcas, puxa patrocínios. Não é só isso. A imagem dele aparece mais vezes. Eu estive a ver no outro dia, por causa do penteado do Neymar, cá está, se houvesse essa casinha que tu falaste no início da internet, se calhar não tinha ido ver penteados, não tinha escrito no Google penteados do Neymar. Mas tipo, de cada vez ainda agora ele mudou de penteado e havia artigos do jornal sobre os memes
do Yeah. penteado dele. Portanto, Sim. imagina a exposição que ele não tem de cada vez que... Não é só por uma questão de gosto, não é? Por Sim, uma não é questão só de exposição. vaidade, sim. De repente estás nas redes sociais e nas notícias não sei quantos minutos, não é? Milhares, milhões de minutos. Olha, vamos falar então daquela sugestão. Havia um ouvinte que sugeriu falarmos de jogos de computador, não era? Esse tema que entusiasma as mulheres? Acho que sim, acho que foi a sugestão do ouvinte, sim. Era sobre nostalgia, não é jogos de computadores tanto da atualidade, mas sim de jogos que tínhamos jogado na nossa infância, não é? Sabes que brincaste com um pneu, não é? Tu eras mais velho, não havia computadores na altura. Não, o meu primeiro computador foi uma coisa chamada Videopack, que era uma consola que tinha um cartucho que tu metias, e os jogos, tipo, havia um jogo que eu adorava que era vôlei, mas o vôlei era uma linha no meio do ecrã e tipo 5 jogadores ultra, não é pixelados, que era tipo um quadrado com 2 tracinhos que eram os jogadores, e tu tinhas um joystick e tinhas que mandar a bola para o outro lado. Okay. Isso era o Videopack. Depois tive o 48K, que tinhas aquele gravador que tinhas que afinar o som, não é? Às vezes metias os jogos a entrar, ia fazer o lanche, ia fazer os trabalhos de casa e depois error, exatamente. Yeah. Eu não tive, mas eu tinha um primo com e quem depois eu tive um tempo. 128K que já tinha o gravador incorporado no computador. Yeah. Era um salto gigante. Imagina, de 48K para 128K era tipo, foste ao espaço. Yeah. E hoje em dia nada. o que é isso, não é? Hoje em dia Qualquer foto que tu baixes da net, sei lá, quantas capas é que tem? Pode ter 5 Sim, mil pode ser capas, sim, pode ter 5 5 megas. megas. E depois tive o Commodore Amiga, que já era disquetes, que foi também um salto gigantesco. Já não sei quem é que dizia, estás a ver aqueles cartões de boas festas que tu abres e tocam música? Pois é. Que o chip que está ali tem mais potência do que o chip dos computadores que puseram o homem na Lua. Exatamente. Já não sei quem é que disse isso. E que fez essa comparação. E eu nunca tive esses. Tive um computador, um 386 com 30 megas de disco e 600 capas de RAM quando tinha 6, 7 anos. Meus pais compraram lá para casa e pronto, basicamente era eu que brincava com aquilo. E utilizavas basicamente para jogar? Sim, para jogar jogos de disquete, não é? E pronto, eu já dei os meus primeiros toques na informática ali, já sabia formatar o computador, sabia copiar, fazer aqueles comandos já complexos de cópia e não sei o quê, fui aprendendo aí algumas coisas, sabia mais que os meus pais, com 7 ou 8 anos sabia mexer mais naquilo em termos de comandos do que os meus pais, que os usavam para jogar o solitário do Windows 3.1, era o que eles faziam. Mas olha, Spectrum nunca tive, tinha o meu primo é um clássico. E eu jogava muito. E depois também tive tinha um Spectrum, o quê? Um 128? Eu acho que era o 56. Não 56? Não, 48. 48 é aquele muito pequenino. Sim, era o gravador à parte. Era o gravador à parte. E os jogos, havia grandes jogos nesse. Havia o Chuck Egg, que era um clássico. Tinhas que apanhar os ovinhos. Havia... Lembro do Formiga Atómica. Jogava esse. Depois no Commodore tinha jogos clássicos como o Kick-Off, um jogo de futebol. Esse joguei para o computador. O Sensible Soccer. Sim, também para o computador. Fazia tardes inteiras. Íamos para casa, fizemos campeonatos. E os meus amigos jogávamos tardes inteiras daquela merda. Tinha um... O que é que eu jogava mais? No Spectrum, eu jogava um que era o MiG-29, que era um de aviões. Lembro de jogar isso. Mas havia uma coisa também interessante nos computadores, que não eram os computadores, que eram as casas das máquinas. Sim. Os arcade rooms. E para mim, quando eu era pequeno, eu lembro de ser pequeno, havia uma ao lado da minha casa e o meu irmão já ia lá, mas não tinha idade, mas já ia. E era tipo... O gajo entrou num mundo ultra clandestino, tipo perigoso quase. Fumava-se e não sei o quê. Estavam lá uns bêbados a jogar o snooker a tarde inteira. E havia outro depois, quando eu era um bocadinho mais velho, já devia ter uns 12, 13, ao pé da escola, em que a malta ia para lá e os padres diziam: vocês não podem nos intervalos jogar. Então só podem vir aqui. Era joystick, venham aqui ao padre. São só 10% dos padres. Portanto, se tiverem sorte de não ter um professor deles... Houve alguém que disse que nós estávamos sempre a falar nisso, dos 10%, e a piada é essa, ser o exagero recorrente. Exatamente. Tive que explicar. Sim. Eu lembro-me que ir para as máquinas e havia o Street Fighter. Um dos meus irmãos já estava viciado no Street Fighter. Era o que eu jogava. Qual é que era o teu preferido? No Street Fighter? Sim. Era o Ryu. Okay. O Ryu é muito metrosexual também, não é? Era aquele morninho com a fitinha na cabeça. Não sim, era? sim. Mas o Ken... Havia um que era o Tatanka, não era? Tatanka não. Não, esse é do wrestling. Isso era do wrestling. Wrestling. Não havia um gajo... Então, mas havia um monstro que tinha um nome. Era o Blanca. O Blanca, ok. O Blanca, sim. Não, eu escolhi sempre... Era o Ryu e o Ken, eram iguais, basicamente, né? Um era vermelho e outro era branco. Mas eu gostava mais do Ryu.
E aí dava a volta àquilo. Mas e no computador ou nas máquinas? Nas máquinas. E onde é que ia jogar nas máquinas? Às vezes jogava, o meu pai levava-me ali ao Babilónia, ou ao salão de jogos no Babilónia, ou quando íamos ao cinema íamos um bocado mais cedo, mas acho que isso foi um bocadinho mais tarde. Mas ia na Guarda, ia com os meus primos, na Guarda. Também esqueci de um clássico, esqueci-me. O Taco Dourado, Taco Dourado. Acho que ainda existe. Que agora é um bordel. Não, acho que ainda existe. Ainda existia há uns tempos. E eu ia lá e os meus primos tinham tipo, se calhar, 16, 17, eu devia ter 10, 11. E o senhor achava piada eu ir para lá. E então punha-me créditos infinitos na máquina. Eles estavam a jogar snooker e ping-pong e eu estava a tarde toda ali a jogar com créditos infinitos. Já. E era isso, depois mais tarde era e não o Tekken. tiveste que lhe mexer na pila nem nada do género? Não mexi, mas foi só uma mãozinha. Foi só uma mãozinha e também valeu os créditos que ele deu, compensou. Sim, foi bem pago. Fui bem pago. Tiveste muito mais horas de felicidade sim, do que... Sim. Já fiz coisas piores sem me pagarem tão bem. E é assim o que eu me lembro mais. Era o Tekken. Depois lembro quando apareceram... Também na Feira, não sei se lembras, mas na Feira Popular também havia imensas casas de máquinas. Sim, no Colombo. No Colombo havia? No Colombo, na antiga Fun eu gostava muito, não sei se ainda existe. Eu gostava muito de jogos de carros. Havia um que era o Fórmula 1 no Commodore. Gostava de jogos de carros também. Muita gente jogou aquele jogo Premiership Manager, não é? Como é que chama? Championship Manager, exatamente. Eu joguei em 98. Perdi muitas horas. Sim. Mas o Elifoot, nunca jogaste o Elifoot? Não. O Elifoot, eu soube até há pouco tempo que aquilo foi criado por um português. E aquilo era, toda a gente jogava aquilo. Era um jogo. Mas era tipo o Championship Manager? Era, mas muito mais simples, mas mais viciante. Aquilo era no DOS, depois surgiram outras versões. E tu, basicamente compravas os jogadores a leilão, aparecia um jogador à venda, tu podias dar leilão, escolher a tática, não há cá dessas mariquices, e o jogo ia, tu vias aquilo, e depois começavas tipo no Leixões e podias ir até ao Sport, depois havia a versão também com o Real Madrid. Assim. Muita hora, muito dia, passei eu a jogar isso com amigos. Com amigos da escola, com o meu primo, normalmente era muito com o meu primo. Agora, é porque é engraçado, antigamente, quando não havia internet, ok, tu às vezes passavas tardes em casa a jogar com os amigos, mas estavas com amigos, e hoje em dia muitas vezes acontece, estás a jogar online. Ou seja, os miúdos estão a jogar... Mas também estás a conviver. Claro, não estou a fazer um bocadinho, mas é diferente, é engraçado como é que isso... Até e também havia uma coisa no meu tempo, que era não jogávamos computador, mas depois também íamos fazer imensas merdas. Eu nunca troquei jogar à bola por estar em casa a jogar computador. O que eu fazia era, jogava a bola até dar e depois o resto estava a jogar computador, mas se eu estivesse a jogar e me disser, vamos jogar a bola, eu ia sempre. Fazíamos uma coisa que era explorar, tipo, agarravas numa bola e uns amigos e ias andar pelos bairros, ias até não sei aonde, ias fazer, subir às árvores, havia imensas coisas que eram exploração. Eram até eu ser roubado, que era 5 minutos depois de andar lá, se explorasse muito na buraca era roubado nunca logo. me esquecer, uma vez fomos explorar um pinhal e descobrimos uma pasta de cabedal e abrimos e estava cheio de revistas pornográficas. Bem, foi tipo delírio. Voltámos imediatamente para casa. Foi melhor que dinheiro. Foi melhor. Mas muito melhor. Voltámos imediatamente para casa e estávamos em casa de um amigo meu. Que idade é que tinham? Devíamos ter uns 12, 13. Foi a primeira punheta aí. Começaram a sentir a comichão. E o que é isto? Por acaso não me lembro se já abafava o palhaço ou não. Todos uns aos outros, não é? Vocês faziam? E lembro que fomos para casa de um amigo nosso e pegámos nos Lucky Lukes e nos Asterix e metemos lá dentro e estávamos a ver. E lembro da mãe dele vir e dizer: vocês hoje estão tão caladinhos, estão todos a ler e não sei. E só ginas dentro dos livros. Eu nunca me esqueci dessa imagem, por acaso. Não, isso não lembro-me de que vi uma vez, não sei que idade teria, que rodaram os primeiros disquetes que tinha pornografia. Era que fotos, obviamente. Fotos, sim, foto. Que demorava a aparecer. Lembro-me, mas já devia ter uns 12 também, por aí, 12, 13. Eu ainda, por exemplo, ainda hoje tenho duas coisas. Se estou num sítio e vejo uns miúdos com uma bola e se a bola vem para mim, tipo, eu tenho que dar um chute na bola. Estou sempre mais, espera que a bola venha para mim. Sobe equipa e mandas a bola para o caralho mais velho. Para os putos irem buscar. E outra é quando vejo os putos jogar. Às vezes, no caso de uma amiga minha que tem o puto a jogar PlayStation e apetece-me jogar aquilo. Só que há uma coisa nos jogos de hoje, porque há jogos incríveis, é que é preciso muito tempo para tu jogares. Ou seja, há jogos que são tão complicados e têm tantos comandos e tens que aprender tanto que é um investimento, não é OPQ. Isso é outra coisa, falar em nostalgia. OPQAM. Sabes o que é OPQAM? Realmente sou de outro tempo. As teclas. Era as teclas que tu utilizavas para jogar, não é? Sim, era esta. OPQAM, depois passou para o W aqui a ASD, não é? Okay. Mas eu lembro, na minha altura era OPQAM. E hoje em dia há jogos que tens mesmo que investir muito tempo naquilo. Sim. Mas também acho que nos últimos anos mudou um bocadinho o paradigma. Quando continuas a ter esses jogos complexos,
Mas a indústria dos jogos mais simples, especialmente com os telemóveis, daqueles que tu queres jogar meia hora e estás satisfeito, não precisas de jogar todos os dias e acabar, aumentou brutalmente, mesmo para consolas. Há os minigames, são chamados minigames, não têm grande história Mas por é engraçado trás. porque, tal como existe uma indústria independente de cinema, há uma indústria independente de jogos, que fazem jogos com universos totalmente diferentes. Tem muito e em com- crescimento. Os jogos indie estão em muito crescimento e há alguns a dar coisas que foram feitas por 1 ou 2 gajos em casa a dar montes de dinheiro porque de repente ficam virais. Mas que jogos assim é que eu lembro-me de jogar no computador Prince of Persia, acho que é aquele clássico. Nunca jogaste Prince of Persia? Não, mas sei qual é. Acho que foi dos jogos que eu joguei mais. O Scorch, que era um jogo de tanques, que era, não era Também já ouvi tanques, falar, era sim. pixels, faziam lembrar que explodiam cenas. Bem, isso, horas e horas a jogar isso. Havia um muito antigo, mas também já não te lembras do tempo de Chuck, que era o Space Invaders. Space Invader, não lembro, joguei muito. O Alley Cat, jogaste alguma vez o Alley Não. Cat? O Alley Cat era genial. Acho que poucas pessoas conhecem. Pá, aquilo tinha aquelas cores mesmo para criar ataques epiléticos nas Sim. crianças. Eu acho que foi feito para esse propósito. E tu eras um gato. Sim, eras um gato e que tinhas vários mini-jogos. E tinhas que tinhas que apanhar o peixe ali, mas depois tinhas de ter cuidado ao cão e não sei o que. Era tudo assim à base de plataformas e de evitar cenas. E aquilo era altamente Quais é que são os viciante. grandes sucessos, tipo os blockbusters hoje? O GTA, não é? O Sim. GTA, GTA, o Gran Turismo, o FIFA, não é? E FIFA, o Pro Evolution sim. de futebol. Se calhar agora mais recentemente já tem uns anos, mas o God of War é Sim. o Uncharted, Aquele Assassin's Creed também. Assassin's não é? Creed também, sim. Isso deve dar muito dinheiro, não deve? Dá. Acho que gera mais dinheiro do que Do a que indústria de Hollywood, Hollywood. não é? Ok. Yeah. Gera mesmo muito dinheiro. E cada vez mais os Sabes uma jogos coisa que eu não me estão-se a transformar em importava? filmes. Pronto, eu não me importava, cá em Portugal ainda não é isso, gostava de escrever guiões para jogos de computador. Há um jogo agora que saiu, ou que vai sair, que é o This is Detroit, ou uma coisa assim, não sei se é assim, ou Welcome to Detroit, que é passado numa Detroit futurista, e que aquilo foi, para além dos gráficos, ter sido tudo feito com atores de motion capture, e não sei, atores que bem conhecidos, acho que foi realizado, epá, não sei, mas foi por um gajo bem conhecido, não foi o Lynch, mas não sei se foi o Fincher, eu confundo sempre um bocado, mas foi um gajo bem conhecido que realizou, que escreveu e que realizou. E dizem que aquilo é mais um filme do que um jogo, é um filme em que tu vais tendo ações que vão definindo Isso é giro. a coisa. E com a realidade virtual e ao virar da esquina, a realidade mesmo imersiva vai ser um mundo... Vai ser um mundo do caraças. Vai ser do caraças. E eu acho que vai matar a indústria do cinema. Quando tu tiveres jogos que são... Ou vão-se unir, não é? Ou seja... Sim, vão-se unir, mas acho que vais deixar de ter filmes em que tu não interages e que não influencias a história. Acho que és capaz de deixar de ter isso. Bem, eu acho que acho que é capaz de ter as duas coisas. Não sei. Vamos ver. Olha, está na hora que... Está na hora. Mais Está na joga. hora. Mas acho que o jogo que marcou já foi o Tomb Raider, o primeiro. O Tomb Raider. Joguei na também Sega também Saturn joguei. do meu primo, Sim. que eu nessa altura ainda tinha o 386. Não podia jogar isso. Os meus pais nunca me deixaram ter consola. O meu irmão mais novo tinha... Nós sabíamos que ele ia receber uma consola, acho que era uma Sega também. E já estava lá nos presentes tipo um mês antes. Então todas as tardes eu e o outro irmão chegávamos da escola, tirávamos aquilo, jogávamos e lindo. voltávamos a para lá. E depois fizeram-se surpresas quando ele ganhou. Já acabámos E os jogos depois, todos. exatamente. Mas como é que vocês já chegaram ao nível 32 É. sem prática? E lembro que do Tomb Raider, o primeiro, eu lembro-me de olhar para aquilo e pensar: os gráficos já não podem ficar melhores que isto. Isto está real, está real. E agora vais ver, Sim. e a rapariga tinha as mamas Quadradas. triangulares, eram Sim. mesmo bicos. E além de tudo o resto. Mas a minha noção, eu lembro perfeitamente de pensar: isto é impossível ficar melhor. Tiveste sonhos molhados com a Lara Croft? Sou capaz de ter tido. É. Não digo molhados, mas assim, eróticos. Ok. Sim. Muito bem. Depois perdi a virgindade. Sim. Para a semana, se calhar, vamos ter uma convidada. Vamos trazer uma mulher. Vamos? É. Eu sou informado assim agora? Também isto nunca é muito Pronto, combinado, tá não é? bem. Mas podemos trazer ou não? Tinha-te falado do nome da pessoa. Sim. Sim. Uma mulher, vamos trazer uma mulher empoderada, como se diz agora. Sim. Pronto. E Sim. acho que é bom trazermos uma mulher, não achas? Não achas que ainda por cima tivemos tantas reações? Já tivemos uma, percebes? Uma Isto é vez. as cotas, E sim. as cotas. Já tivemos 2 homens, portanto temos de trazer uma mulher. Pois já tivemos. Mas um tinha cancro. Portanto é outro tipo de cota. É a cota da doença. Portanto, Exatamente. temos que... Não, mas sim, claro que sim. Eu por acaso Queres- depois tenho aí 2 convidados também na calha. É? Mas ainda nem sequer sondei por alto, não marquei datas. Queres promover alguma coisa?
É assim, se por acaso tiver alguém de Ponte de Lima, Bragança ou Guarda a ver, é ir a porfalarnoutracoisa.com e agarrarem as últimas reservas para a minha tour de stand-up chamada Preliminares. Vila Real já está mais do que esgotado. Guarda há poucos. Bragança está um bocado mais merda. Vejam lá isso. Olha, mas não vais a Ponte Lima? Vou a Ponte Lima. Traz-me um queijinho limiano. Está bem. Trago um queijinho limiano e é isso. Não, de resto não tenho mais nada para perguntar. Não. Olha, os livros do costume, os meus e os teus, comprem isso. Agora para ali na praia. Comprei outras coisas também. Vi um filme ontem, posso indicar. É um bocado estranho. É o Mother, já viste? Sim, com o Javier Bardem e Jennifer Lawrence. Não vi. É fora. Mas olha, acho que há um filme inacreditável que é o Hereditário, não sei se é assim que se diz em português, é Hereditary, que acho que é um dos melhores, já me disseram que é um dos melhores filmes de terror de sempre. É incrível, com a Toni Collette. O Modern não é bem terror. Não, eu sei. Sabes a premissa? Sei. Pronto. Pois, mas has de ver. Aquilo... Depois, é assim, eu vi o filme e pensei, está giro, está bem feito. Está bem feito, mas... Depois comecei a pensar sobre aquilo, porque aquilo obviamente que é... Pronto, não vou estar a dar spoilers, mas está cheio de simbolismo e de metáforas, pronto. Não é para ser literal, não é um filme de terror literal. E nem sequer chega a bem ser terror. E depois fui a pensar sobre isso e já tinha chegado ali algumas coisas e fui ler a explicação. E a explicação que dão para o filme, começas a ver e dizes, está de caraças. Está de caraças como eles encaixam ali o universo que eles estão a ir buscar com aquela metáfora. Tem que ver, então. Estás a ver e pronto, eu não vou dizer para não estragar, mas acho que vais gostar. Acho que o Hereditary é muito bom. Também já no outro dia disse que o nome mal de uma série afinal chama-se Patrick Melrose, com o Benedict Cumberbatch. Sim. Que é incrível a série, baseada em 5 livros de um escritor. É muito dura. Dura, fala de abusos também, por exemplo. Sim. E que mais? Acho que não. Tenho estado a ver o Westworld, já falámos disso. Muito bom episódio. Ainda não. Só estou no segundo episódio. Não, vais curtir. Não recuperei. Estou à espera que acabe para ver tudo seguido. Vai já acabar para a semana. Podes começar a ver. Sim. E é isso. Curtam o verão. Esperemos que Portugal ganhe amanhã. E quando voltarmos já sabemos que Portugal passou na fase de grupos ou não. É isso. E já agora, se gostam de futebol, na empresa onde eu estava, já não estou lá, nem sequer tenho equity nem comissão, mas fizeram uma aplicação que se chama Kiss My Score, que está aí até, já saiu nas notícias, e que aquilo é de apostas em jogos de futebol, mas apostas sem dinheiro, só para competir com os amigos. Ou seja, crias a tua liga com os amigos, tipo grupo do WhatsApp, e competes com os teus amigos, adivinhas os resultados, depois o resultado certo, e ele depois faz-te o ranking entre os teus amigos, que é que adivinha mais resultados. E para além disso, também recebes, acho eu, os resultados em tempo real, como outras aplicações. Portanto, também pode servir disso, cada vez que há um golo ou assim. E aquilo acho que está a correr bem, e pronto, é de malta porreira com quem eu trabalhava, e a gratuita aplicação podem sacar. Muito bem. Então vá, um abraço, até para a semana. Deus, até para a semana, tudo bom. Muito obrigado por assistir a mais um episódio Sem Barbas da Língua. Não se esqueçam de subscrever na vossa plataforma de eleição, iTunes, SoundCloud, YouTube e muitas outras. Se tiverem dúvidas ou sugestões, podem enviar para o endereço de correio eletrónico sembarbasnalingua@gmail.com. Podem também passar pela nossa página de Facebook, deixar o vosso like ou a vossa mensagem. Sejam felizes e até à próxima. Mas eu só lhe pergunto se é assim que o país anda para a frente. Eu vim com sacrifício pessoal. Acho que o país está doido, com todo o respeito, e portanto eu não vou continuar a entrevista.